A paz do Senhor Jesus, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma manhã estarmos de pé na sua presença. Estamos aqui, Oramos, pedimos a direção do Senhor para este dia, que Ele venha estar conosco, nos dando a sua direção, pois Ele sabe de todas as coisas. E vamos, na nossa meditação nesta manhã, ao nosso pão nosso de cada dia. Amém? E hoje nós vamos meditar aqui em Marcos 12, o 14, que nos diz assim: Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Aleluias, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui, nessa passagem, os mestres da lei testando Jesus, Mas o Senhor Jesus, ele conhece a malícia do coração das pessoas, Aleluia. Aí chegou ali bajulando, mas Jesus já estava ligado na situação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma verdade ele disse, que Jesus, ele estava ali, ele não se importava com a opinião dos outros. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se Jesus fosse se importar com a opinião dos outros, ele teria parado como muitos de nós paramos por se importar com a opinião dos outros, com o que os outros acham. Para as pessoas nada tá bom. Se você faz, você quer se aparecer. Se você não faz, você não quer obedecer e por aí vai. Mas Jesus, ele não se importava, nagasubiande cantaramanais. E isso que nós devemos fazer, porque Jesus veio como um exemplo para nós. E nós devemos seguir a Jesus, porque ele não falha, aleluias. O ser humano falha, mas Jesus não falha. Então, assim como ele não se importava com a opinião dos outros, se Jesus te mandou fazer, faça. Se Jesus te mandou falar, fale. Não se importe com o que as pessoas irão dizer. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E também o Senhor Jesus, ele não julga pela aparência. Ufa, graças a Deus, Louvado seja o nome do Senhor, mas ele atenta ao que está aqui no nosso coração. Pois ele se agrada de um coração quebrantado, de um coração humilde, de um coração sincero. E quando nós viemos a servir a esse Jesus, tudo é mudado em nós. Claro que isso acontece na medida que nós vamos buscando, que nós vamos nos aproximando dele. E ele vai falando conosco através do seu Espírito Santo. Qual é, aleluia, a maneira certa de viver que agrada a Deus, que Deus exige. Porque aí agora nós não vamos mais continuar com os mesmos comportamentos, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que tínhamos antes. Mas essa transformação, como eu já falei, vai acontecendo aos poucos, Nós temos que fazer a diferença e através da nossa vida, da nossa maneira de viver, sermos exemplo para que outras pessoas também venham se interessar a servir a Jesus, a conhecer a Jesus, a estar na presença de Jesus, aleluias, aleluias. Isso é ser luz, aleluias, em meio à escuridão. Louvado e engrandecido seja o nome. Não tem como vir à presença do Senhor, servir a esse Deus e continuar com as mesmas práticas pecaminosas, aleluias. Existem pessoas que Deus faz a transformação da noite para o dia. Tem pessoas que aceitam Jesus, que vem servir ao Senhor Jesus hoje, amanhã já está sendo batizado no Espírito Santo. Já tem outras pessoas que é um processo, também é uma questão de fé, porque tudo, para a gente receber tudo da parte do Senhor, nós precisamos ter fé. O batismo no Espírito Santo é preciso ter fé, aleluias. E é uma coisa tão maravilhosa sentir essa presença poderosa do Senhor, essa graça, sabe? Dentro de nós, verdadeiramente, é uma coisa tão gostosa. A gente não tem vontade mais que aquele momento acabe, aleluias. Tem muitas coisas maravilhosas que nós usufruímos quando passamos a obedecer e viver da maneira que Deus exige que a gente viva, da maneira que agrade a Ele. Porque agora nós não vamos mais agradar a homem, mas nós vamos agradar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quantas das vezes, no ambiente de trabalho, nós mentimos para agradar o nosso patrão. Muitas das vezes ele está ali do nosso lado, alguém liga, alô, fulana, quer falar com o patrão, e o patrão está ali com o dedinho, e você vai lá e mente para agradar, aleluia, ao patrão. Mas aí agora quando nós viemos servir ao Senhor Jesus, nós sabemos que a mentira não está mais em nós, não pode mais habitar em nós. Nós temos que vencer isso aí, porque Jesus, ele é a verdade. E o pai da mentira é Satanás. Aleluia. Não tem meio termo, é isso e pronto.
Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, assim, muita coisa tem que ser mudada. Aleluia, no nosso comportamento, quando viemos para o Senhor Jesus. E à medida que nós vamos ali nos aproximando, nós procuramos cultuar, ouvir louvores, a palavra do Senhor, meditar, procurar. Aí a gente vê que a gente precisa colocar em prática algumas coisas, algumas mudanças que não estão batendo com a palavra de Deus, que ele deixou como manual para nos instruir, com a ajuda do Espírito Santo, a nos convencer, porque é o Espírito Santo que convence, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, que nós viemos, assim, nos analisar, né, e ver, assim, o que é que ainda, assim, no nosso comportamento, ainda não está de acordo com a vontade de Deus, com o que Deus exige nas nossas vidas. E que nós viemos nos esforçar, né? Como a palavra do Senhor diz, devemos nos esforçar e ter bom ânimo. Eu só sei de uma coisa, vale a pena a gente largar tudo por amor a este Deus, né? Em busca da nossa salvação, para estarmos preparados para aquele grande dia, pois nós sabemos que se aproxima, né? Jesus, ele veio, fez a parte dele, morreu e ressuscitou Nagasubianda e Cantaramanaias ao terceiro dia, e ele foi lá para a glória, aleluia, preparar lugar para mim e para você, que viemos estar preparados para este grande dia chamado arrebatamento, pela palavra de Deus. É o arrebatamento do Senhor que se aproxima, que viemos estar preparados, que viemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, Nagasubianda e Cantaramanaias, Docorossou, Nagassou, bendito seja o nome daquele que foi morto e reviveu, morreu por mim, morreu por você, pagou um preço de sangue pelas nossas vidas. Então, qualquer sacrifício que nós temos que fazer, qualquer coisa que nós temos que abrir mão, ainda é pouco comparado ao sacrifício que ele fez para que eu e você tivéssemos vidas e vida em abundância. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não se esqueça de curtir, né? Comentar, compartilhar e se inscrever lá no nosso canal, @missionária Tamires Alves, tá bom? Fiquem na paz. Amém, amém, amém.